e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Dia do Senhor 43, a explicação do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Apenas uma pergunta, pergunta 112, irmãos. Vamos ler juntos a resposta. Eu vou fazer a pergunta e nós lemos a resposta juntos. Quem tiver com a confissão. O que se exige no 9º mandamento? Que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me juntar com alguém para condenar a outrem precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de lidar com a nossa vida, os nossos bens, o nosso casamento, o Senhor agora ele trata no 9º mandamento da reputação, da honra do nosso próximo. Esse mandamento, ele não apenas proíbe a mentira, irmãos, mas ele proíbe aquilo para o qual a mentira é usada: destruir a honra ou a reputação de uma pessoa. Perceba que esse mandamento ele lida com a verdade e com a mentira. E ele está mostrando que nós devemos abrir mão da mentira, que outrora talvez era comum para nós, antes da nossa conversão, para de fato viver a verdade, amar a verdade e falar a verdade. Irmãos, onde a verdade prevalece, ali há confiança, ali há compromisso, ali há fidelidade, ali há harmonia. Por outro lado, quando não há verdade, quando a mentira toma o lugar da verdade, então aquele relacionamento ele não vai ser confiável, mas vai ser algo destrutivo. Irmãos, principalmente dentro da igreja, não somente na sociedade, no mundo, a verdade deve prevalecer, mas especialmente dentro da igreja de Cristo. Uma vez que, como Paulo diz aqui, nós somos revestidos de um novo homem segundo Deus.
de onde procede a justiça, a retidão e a verdade. Portanto, nós devemos viver e falar a verdade como povo de Deus. É o que Paulo diz: olha, uma vez que vocês foram revestidos de um novo homem, uma vez que agora vocês são novas criaturas em Cristo, deixem a mentira e falem a verdade uns com os outros, porque vocês são membros uns dos outros. Principalmente por esse fato, pelo fato de que o Senhor ele nos uniu a Ele e uns aos outros num só corpo. Pertencemos a Cristo, mas também pertencemos uns aos outros. Nós somos assim chamados na Bíblia a família da fé, a família de Deus. Portanto, a falsidade, a mentira e qualquer tipo de fala que traz difamação, prejuízo para a honra de alguém, não deve prevalecer no meio do corpo de Cristo. A igreja, ela pertence àquele que é a própria verdade em pessoa, Cristo. A igreja, ela está fundamentada neste livro que é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, irmãos, o que deve conduzir a nossa vida é a verdade do Senhor. E o 9º mandamento, ele nos chama a amar a verdade de Deus. Amar a verdade. Não somente evitar a mentira, mas positivamente amar a verdade. E eu queria destacar aqui 2 coisas. Primeiro, quando a verdade precisa ser dita. E segundo, nem sempre você pode dizer algo que é a verdade, dependendo do contexto. Irmãos, o catecismo ele diz que no tribunal, num ambiente de julgamento, ou em qualquer lugar em que você se encontra, você deve amar a verdade e, portanto, falar a verdade. Veja que o mandamento ele tem um contexto. O contexto é de um tribunal, é de um julgamento. E ele está falando aqui de nós numa condição de uma testemunha, alguém que foi chamado para testemunhar um fato, seja a favor ou contra uma pessoa num determinado julgamento. E o ponto é que nós devemos, numa situação de testemunha, falar a verdade sempre. Isso visando promover a justiça e promover o bem do nosso próximo. Era muito comum em Israel essa questão de pessoas testemunharem no contexto de julgamento. Na verdade, era um pouco diferente do sistema judiciário moderno hoje, porque tem aquele que é o juiz, que vai dar o veredito, né? Claro, tem um júri, as pessoas que vão trazer o entendimento deles, e o juiz é quem vai dar a sentença. Mas antigamente uma testemunha, ela participava praticamente como um juiz também, como alguém que julgava o caso depois que o veredito era dado. Se era um veredito que punia e culpava uma pessoa pelo seu crime, então aquelas testemunhas, aquelas pessoas que testemunharam, seja a favor ou contra aquela pessoa, no caso de ser contra a pessoa, condenando a pessoa por um fato mesmo que aconteceu, um crime que ela cometeu, então essas testemunhas eram as primeiras a pegar as pedras para proferir a sentença, quando era um caso de pena de morte por meio de apedrejamento. É daí que vem a expressão que Jesus usou, né? Atire a primeira pedra. Então ele está dizendo ali, usando esse contexto, de que as testemunhas tinham esse chamado, pertencia primeiramente a elas atirar a primeira pedra. O mandamento ele não está dizendo que nós não podemos nunca dar um testemunho contra alguém, não é isso. Mas ele está dizendo que o testemunho nosso, se acontecer de você ser chamado para ser uma testemunha, ele não deve ser falso, mas ele tem que estar fundamentado na verdade. Por quê, irmãos? Porque aquilo que a gente fala pode promover o bem, pode promover o mal, pode promover a vida, pode promover a morte, pode promover a liberdade de um inocente,
mas também a prisão de um criminoso. Então é muito pesado, tem muito peso aquilo que sai da nossa boca. E claro que nós devemos falar a verdade, visando sempre promover o bem-estar e a justiça do próximo. Porque Provérbios diz que a vida e a morte, olha só, a vida e a morte estão no poder da língua, daquilo que a gente fala. Sempre que esse mandamento ele é tratado, pregado, sempre que é ensinado sobre o 9º mandamento, nós lembramos de um episódio lá do Antigo Testamento, onde, por causa de uma mentira, baseada numa cobiça, um homem inocente foi morto. Vocês devem conhecer a história de Nabote, que a única coisa que ele tinha era uma vinha, uma pequena plantação de uva que recebeu de herança de seus pais. Mas o rei Acabe, que foi um dos reis mais perversos de Israel, desejou para si aquela vinha. E ficou até sem dormir, sem comer direito, porque queria aquela vinha para ele. Mas a sua esposa, perversa como ela era, Jezabel, ela organizou um julgamento falso, hipócrita, fazendo com que os anciãos de Israel contratassem 2 testemunhas falsas para proclamar ou testemunhar uma mentira contra Nabote, dizendo: olha, este homem é aquele que blasfemou contra Deus e contra o rei, deve ser morto. Ou seja, irmãos, uma mentira baseada numa cobiça que levou à morte de um inocente. Veja que o próprio Cristo também passou por isso, o nosso Senhor. As falsas, a liderança religiosa de Israel, os sacerdotes, os líderes judeus, eles contrataram testemunhas falsas também, para incriminar Cristo, a fim de condená-lo. Lá em Marcos 14, 55 a 59, diz que os principais sacerdotes buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos este homem dizer: eu derrubarei o templo construído por mãos de homens, e em 3 dias o reedificarei novamente, não pelas mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente, pois muitos deram falso testemunho contra ele, e seus testemunhos não concordavam. E alguns se levantaram e deram falso testemunho contra o Senhor. Então veja, Jesus, aquele que é a testemunha fiel, aquele que simplesmente viveu e pregou e proclamou a verdade, foi condenado por falso testemunho por homens imorais, vis, perversos. Então, notem, irmãos, que sempre há alguma motivação egoísta, interesseira, por trás de um falso testemunho. Perceba que, no caso, às vezes as pessoas se vendem, deixam-se ser subornadas para dizer algo que é mentira para prejudicar alguém. Então, às vezes, o falso testemunho está fundamentado no desejo por dinheiro, né? Alguém que quer ganhar alguma vantagem. Ou até mesmo para prejudicar a vida de alguém que você tem algum problema com ela. E aí você inventa uma história para prejudicar a vida de alguém. Seja no tribunal, irmãos, ou seja na nossa vida com o mundo dia a dia, o que deve prevalecer para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, para a alegria de Deus, é sempre a verdade. Porque o que é que lá em Provérbios diz que, dentre muitas coisas que o Senhor odeia e abomina, é uma língua mentirosa e aquele que dá um falso testemunho contra o seu próximo. Esse é um pecado tão sério, que a confissão baseada na Bíblia diz que isso tem a ver com o caráter de Satanás, do diabo.
A confissão diz que isso é uma obra própria do diabo. Diz que nós devemos repudiar a mentira e o engano, porque são obras próprias do diabo. E de fato, irmãos, um dos nomes do maligno, né? Ele tem vários nomes, e um deles é diabo, diabolos, aquele que é um acusador falso dos irmãos, aquele que vive a mentira, né? É fundamentado numa mentira. Veja, nos 10 mandamentos, na explicação do catecismo aqui dos 10 mandamentos, você vai encontrar apenas a menção do diabo no 9º mandamento, porque esse mandamento tem tudo a ver com a natureza decaída de Satanás. O que é que ele usa para destruir o povo de Deus? O que é que ele usa para nos afastar de Deus? Desde o Éden, é a mentira, é a distorção da verdade, para promover a destruição, a miséria. Jesus falou acerca de Satanás o seguinte, ele disse assim: não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é peculiar, daquilo que ele é próprio, da sua natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Veja que foi por causa de um falso testemunho de Satanás, por causa de uma distorção da verdade, ele sutilmente distorceu a palavra de Deus e enganou nossos primeiros pais, Adão e Eva, trazendo destruição no relacionamento entre Deus e o homem, e entre o homem e a sua mulher. Então, quando eu minto, ou quando eu dou um falso testemunho, quando eu quero prejudicar alguém com as minhas palavras, eu estou me aliando e me colocando do lado do diabo. Eu estou praticando as obras de Satanás. E não só isso, irmãos, nós devemos temer e fugir desse pecado, porque ele é um pecado que atrai a ira de Deus. Veja, a confissão também diz que não somente o falso testemunho, a mentira, é uma obra própria de Satanás, e por causa disso já deveria ser abominada por nós, mas também para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. A pesada ira de Deus. Quando você lê Apocalipse 21, que é um capítulo maravilhoso sobre o novo céu e a nova terra, 21 e 22, mas há uma passagem severa ali, uma advertência muito forte. Ele fala da beleza da Nova Jerusalém, da beleza e da glória da vida com Deus, mas ele também diz de um grupo de pessoas que vão ficar de fora, que não vão entrar no céu, e dentre estas está aqueles que amam a mentira, os mentirosos. Aqueles que amam e praticam a mentira não terão parte no reino de Deus. Mas o que vai prevalecer sobre eles é a ira do Senhor. Irmãos, nós devemos falar a verdade sempre, mesmo que essa verdade, ela, de certo modo, signifique a nossa culpa de uma coisa que nós fizemos de errado. Mas a nossa tendência é esconder os nossos erros, ou justificá-los, ou desviar o foco de nós para o pecado de outros. Mas nós devemos também dizer a verdade quando nós também erramos. Devemos ensinar isso aos nossos filhos desde pequenininhos, quando eles fazem alguma coisa errada em casa, e depois dizem que não foi ele, ou que foi o irmãozinho ou a irmãzinha, e começam a inventar histórias para se sobressair da responsabilidade. Nós devemos ensinar a importância, desde cedo, de falar a verdade com honestidade, como a gente diz aqui no nosso catecismo. Perceba, irmãos, que existe uma conexão entre verdade e amor.
entre falar a verdade e amar o nosso próximo. Da mesma forma que o ódio e a mentira caminham juntos, o amor e a verdade também caminham juntos. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito, que é a verdade também, o Espírito da verdade, ele é também o Espírito do amor. O fruto do Espírito é amor. E amor aqui tem a ver com o amor cristão, com o amor de Cristo. Com o amor que procura o bem do outro, de qualquer maneira. Mesmo que você às vezes até se sacrifique ou sofra de alguma forma, mas você busca o bem do próximo. E quando Paulo descreve, dá aquela belíssima descrição da natureza do amor de Cristo, lá em 1 Coríntios 13, dentre outras verdades que ele afirma ali, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Então, quem ama e deseja o bem do próximo, ele vai falar a verdade. E vai falar esta verdade em amor. E porque ele ama o seu próximo. Irmãos, o crente é uma pessoa que fica indignada quando ela vê uma pessoa sendo acusada injustamente. Quando ela vê que quando ela tem consciência de que um falso testemunho prejudicou a vida de alguém. O cristão é aquele que fará o que tiver ao seu alcance, como a gente diz na confissão aqui, para promover o bem, a honra e a reputação do seu próximo. Ele não vai fazer isso porque ele acha aquela pessoa simpática, uma pessoa legal. Ele vai fazer isso porque ele é impulsionado a fazê-lo pelo amor de Cristo. O amor se alegra com a verdade. O amor rejeita a injustiça. Irmãos, a nossa boca, ela vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. Se nós cultivamos ódio no coração, a tendência é nós falarmos abruptamente, maliciosamente, nos encher daquilo que Paulo diz que a gente deve abandonar, que é ira, gritaria, amargura e cólera. Por outro lado, se o nosso coração estiver cheio do amor de Cristo, aquilo que vai sair da nossa boca é a verdade, é aquilo que vai promover o bem, a edificação do nosso próximo. Estamos fundamentados na verdade de Cristo. Servimos aquele que é a própria verdade. A nossa única regra de fé e prática é a verdade da palavra de Deus. Somos membros uns dos outros, unidos no corpo de Cristo. Portanto, irmãos, não há lugar para mentiras, falsos testemunhos, palavras torpes, palavras que destroem a reputação, palavras que trazem tristeza ao coração do próximo, se não promover a verdade dentro da igreja. Dentro da igreja de Cristo. Agora, a segunda coisa que a gente tem que entender aqui, nós devemos amar a verdade e falá-la sempre, seja num contexto de julgamento, como testemunha, seja nos relacionamentos normais do dia a dia. Mas também nós devemos ser sábios em relação a falar a verdade. Talvez o que eu vou dizer aqui, os irmãos podem pensar, mas como é isso, pastor? Irmãos, existem momentos e situações em que você ficar em silêncio, às vezes é mais apropriado do que falar algo que é verdadeiro, mas que de alguma maneira pode trazer um prejuízo. Vamos procurar entender isso de uma maneira correta. Irmãos, existe um entendimento, aliás, existe um ditado, e acredito que isso tem a ver também com
É correto esse ditado, podemos dizer assim. As pessoas dizem, falar é prata, mas o silêncio é ouro. Em alguns momentos, ficar calado, às vezes, é mais necessário do que falar. Veja, se eu não tenho nada de bom para dizer acerca do meu próximo, é melhor eu me calar do que falar mal dele de alguma maneira. Então, falso testemunho não é apenas não está relacionado apenas ao conteúdo do que você diz, que é uma coisa mentirosa, uma falsidade, mas também tem a ver com a motivação, a intenção da nossa fala, do nosso coração. Porque alguém pode até falar a verdade sobre alguém ou contra alguém, mas com atitude maliciosa em relação àquela pessoa. Eclesiastes diz, há um tempo para ficar em silêncio, há um tempo também para falar. E Provérbios está escrito, até o tolo quando se cala é reputado por sábio, e o que fecha os lábios é tido por inteligente. Então veja, irmãos, devemos ter sabedoria em relação àquilo que sai da nossa boca. E às vezes o silêncio ajuda. Veja, Jesus, quando foi julgado para ser condenado, e ele foi julgado falsamente, injustamente, Jesus conviveu com os seus discípulos e foi perguntado, onde é que estão os teus discípulos que o abandonaram na hora que ele mais precisava? Ele poderia ter falado deles, aqueles discípulos covardes, que na hora que eu mais precisei, me viraram as costas. Não, ele ficou calado em relação a isso. Ele não falou nada contra os seus discípulos. Até restaurou a vida deles, né? Logo depois. Então, existem certas coisas, certos pecados relacionados, que até mesmo pode ser algo verdadeiro, mas não é agradável a Deus a gente fazer. Vamos pensar aqui o que o catecismo fala, por exemplo, ele fala de fofoca, né? Não fazer fofoca, não distorcer a palavra de ninguém, não difamar, não condenar alguém precipitadamente. Primeiro, a questão da fofoca, uma palavra bastante conhecida. Só que o sentido original dessa palavra, isso no contexto da língua inglesa, o sentido original da palavra fofoca, ela está relacionada a uma pessoa que lhe é próxima, uma pessoa que é talvez um parente, um amigo íntimo que você tem. Por que há essa relação da palavra fofoca com uma pessoa que é íntima sua? Porque muitas vezes, irmãos, são aquelas pessoas que estão no nosso convívio, que sabem muito sobre nós, que possivelmente pode passar adiante informações sobre a nossa vida para outras pessoas. Então é por causa disso. Eclesiastes 7, 21 diz, não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Então você tem que refletir bem, para que não venhas a ouvir o teu servo te amaldiçoar. Ele está falando aqui de alguém que vivia no convívio dessa pessoa, até um servo que era alguém praticamente da família. Ele poderia depois falar mal, ou até falar a verdade, mas para prejudicar a vida daquela pessoa. Quando a gente fala de fofoca, significa conversas vãs e inúteis entre algumas pessoas sobre outras pessoas, geralmente envolvendo rumores infundados, ou aquilo que a gente chama de boatos. Às vezes há uma verdade ali na conversa, porém também em muitos casos há rumores ou boatos. Às vezes, irmãos, a história que é conversada entre algumas pessoas, ela é uma história verdadeira, foi comprovado algo,
Porém, quando se começa a falar, ou fofocar, ou passar para frente, a história vai mudando. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes começa com um pingo de verdade, e a história lá na frente termina no mar de mentiras, ou de distorções, ou de invenções, ou de acréscimos àquela história. E muitas vezes há pessoas que têm prazer de fazer isso, de fofocar, às vezes até maliciosamente, para precipitadamente condenar ou prejudicar a vida de alguém. Você ouve alguns rumores, né, sobre alguma pessoa, e logo você abraça isso como verdade. Você, sem conhecer os fatos, você já toma como verdade. E aí, precipitadamente, você já pode condenar uma pessoa. Por isso que quando alguém vier falar de outra pessoa para você, claro que, irmãos, lembre-se, sempre o que importa é a motivação por trás. Se a gente vê um irmão na igreja pecando, fazendo uma coisa errada, e você vem falar com outro irmão, olha, você viu fulano, o que é que ele fez, o que é que ele está fazendo? Rapaz, está sabendo da história de fulano. Quando você faz isso por prazer de diminuir a imagem da pessoa, ou para se mostrar que é melhor do que ela, aí está errado. Mas quando você faz com a boa intenção de orar por aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa, de se juntar a outra pessoa para ir lá conversar com ela, aí tudo bem. Por isso que muitas vezes é bom a gente, quando há algum tipo de fofoca ou de alguma informação que você recebe e repassa para outro, é importante você já dizer à pessoa que lhe trouxe aquela informação. Você já conversou com tal pessoa sobre isso? Já falou para ela? Não. Então, é melhor conversar com ela primeiro. Então, é assim, irmãos, que a gente pode promover o bem-estar nos relacionamentos dentro da igreja. Mas também tem a questão da calúnia, né? A calúnia é a pessoa de propósito prejudicar a reputação de outra, proferindo mentiras ou até meias verdades para atingir a reputação de alguém. É o oposto de defender e promover a verdade. Caluniar alguém é o oposto de defender e promover a reputação daquela pessoa. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Fofocas, calúnias, difamações, a distorção da verdade. Tudo isso, irmãos, gera maus entendidos, desconfianças, traz prejuízo aos relacionamentos. Isso no casamento, no ambiente de trabalho, no contexto da Igreja de Cristo, nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Agora, os mandamentos do Senhor, embora muitos deles apareçam na forma negativa, né? Não faça isso, não faça aquilo, ou seja, no sentido de abra mão disso, evite roubar, evite matar, evite falar mal de alguém. Ao mesmo tempo, esse mandamento ele tem o seu aspecto positivo. E isso é maravilhoso. Então não é somente deixar de fofocar, não é somente deixar de caluniar alguém, não é somente distorcer a verdade para prejudicar alguém, mas é aquilo que Paulo diz aqui aos Efésios, ele dizendo, olha, porque agora vocês são novos, revestidos de um novo homem, porque agora vocês têm uma nova natureza, fale a verdade uns para com os outros, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que destrói, é uma palavra que humilha, que despreza alguém. Ele diz, não faça isso. Antes, fale aquilo que transmite graça aos que ouvem.
Fale aquilo que vai trazer edificação para a igreja. E quantas vezes nós perdemos, irmãos, tempo nas nossas conversas, quando a gente deveria estar falando a verdade em amor, uns para com os outros, falando das riquezas da fé, da alegria de servir a Deus, de como nós devemos caminhar juntos, servindo na igreja, de como, o que é que eu posso fazer para consolar aquele irmão, aquela irmã que está desanimado, até mesmo de que forma eu tenho que repreender o meu irmão em amor. Isso deveria ser a nossa tendência, a nossa dedicação. Então, falar a verdade sempre é bom, mas há situações, contextos, que até mesmo uma coisa que é verdadeira não deveria ser dita. Você pode pensar aqui, por exemplo, obrigado. Imagine se o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, que convivem conosco 24 horas por dia, começasse a falar para outros dos nossos defeitos, das nossas falhas, que eles convivem com elas diariamente. É uma verdade, mas seria sábio passar isso para frente? Falar para outros dos problemas, das fraquezas que nós temos no nosso lar? Isso não traria uma certa vergonha? Isso não provocaria um prejuízo na nossa reputação? Então veja, dizer a verdade é bom sempre, mas é preciso sabedoria em algumas circunstâncias. Uma outra situação, por exemplo, é quando você evita dizer a verdade porque você está promovendo o bem de alguém. Como é que isso pode acontecer? Há 2 exemplos na Bíblia disso. Raabe, que escondeu os espias, e aquelas mulheres, as hebreias, as parteiras hebreias, que não matavam os filhos recém-nascidos, conforme a ordem de Faraó. De certo modo, elas até mentiram, mas elas estavam evitando uma injustiça e promovendo o bem do próximo, o bem-estar físico das pessoas. Isso aconteceu também no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiam as casas das pessoas em busca de judeus para aprisioná-los ou matá-los. E muitas famílias, até na Holanda isso aconteceu muito, muitas famílias escondiam lá no sótão da casa judeus e diziam: não tem ninguém aqui, não sabemos, não vimos. Por quê? Estava promovendo a honra da pessoa, a integridade da pessoa. Então há situações em que isso é aceitável perante os olhos de Deus. Como eu disse, irmãos, a motivação daquilo que está por trás, em dizer a verdade, ou até mesmo em não dizer a verdade em determinadas circunstâncias. Nós louvamos ao nosso Deus, irmãos, porque Ele é um Deus que, embora nós tenhamos falado muitas coisas erradas, embora muitas das nossas palavras são marcadas por aquilo que é prejudicial ao próximo, o Senhor, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele cobre a multidão dos nossos pecados, inclusive os pecados das nossas falas, por causa do sangue precioso de Cristo, por causa daquele que é o nosso intercessor à direita do Pai, por causa daquele que foi condenado injustamente, como mentiroso, como blasfemador, exatamente para carregar este pecado na cruz, em nosso lugar. Veja a graça de Deus, irmãos. Enquanto Satanás se levanta com acusações contra nós, Jesus nos defende
à direita do Pai como nosso sumo sacerdote. É claro que isso não é motivação para eu continuar pecando. Eu também devo me resguardar, desde que é um dos mais difíceis pecados para se dominar, o pecado da língua. Tiago vai dizer que aquele que controla a língua pode controlar o seu corpo. Ele diz que é um mal incontido, é um veneno mortífero. É a língua que com ela cantamos louvores a Deus aqui no culto, mas ali fora começamos a xingar alguém, ou zombar de alguém, ou brigar com o nosso cônjuge, ou com o nosso filho, com palavras que machucam, que destroem, trazem tristeza. Então nós devemos também orar ao Senhor, conforme a oração lá do Salmo 143, o salmista diz: Senhor, coloca um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, para não falarem a falsidade. Então, irmãos, que nós possamos orar mais acerca desse aspecto, nós possamos usar as nossas palavras para edificação, para o encorajamento, para trazer alegria ao coração do nosso próximo, para promover a justiça e a honra do nosso próximo. Que Deus nos livre desses pecados que nós mencionamos aqui, da calúnia, da fofoca, e até mesmo de falar a verdade visando prejudicar alguém. Que Deus nos livre disso. E que nós sejamos de fato uma bênção uns para os outros, falando aquilo que é bom, aquilo que anima o coração, aquilo que promove a integridade, a reputação, a justiça, seja no contexto de julgamento oficial, seja no dia a dia da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos responder cantando o Salmo